Autárquicas 2025, no próximo dia 12 de outubro, a Rádio Fronteira continua a dar voz aos candidatos à Câmara Municipal do Sabugal, Figueira de Castelo Rodrigo e Almeida. Nesta segunda-feira, o convidado é o convidado do Partido Socialista à Câmara Municipal do Sabugal, Paulo Leitão Batista. Muito bom dia, Paulo Leitão Batista, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal do Sabugal. Obrigado por ter aceitado o convite da Rádio Fronteira. E começávamos, para iniciar esta nossa conversa, por uma breve apresentação sua, se ainda há alguém quem não conheça quem é Paulo Leitão Batista. Que experiência da sua vida profissional traz para este cargo de candidato à Câmara Municipal do Sabugal e como distingue a sua candidatura das tantas forças que concorrem ao município do Sabugal? Bom dia a todo o auditório. Obrigado pelo convite que nos fizeram. Estas entrevistas são muito importantes para podermos esclarecer os eleitores daquilo que é o nosso projeto. Sobre mim direi que nasci no Sabugal, na vila, agora cidade, há 59 anos. Ali passei a minha infância e a minha juventude. Os meus pais eram originários aqui da Raia, mais perto aqui desta zona de onde estamos, de Vilar Formoso. A minha mãe da Bisbula, o meu pai do Escabralhado. Fixaram-se no Sabugal, onde eu e um outro irmão meu já nascemos, e ali frequentámos a escola. Depois, como acontece com a juventude, ainda hoje, do concelho de Sabugal e destas terras, quando tive que ir estudar, fui para Lisboa, fui estudar na universidade, licenciei-me em Economia, e ao mesmo tempo, para me autonomizar e não ser um encargo ou um fardo para os meus pais, estudei, aliás, além de estudar, trabalhava, ingressei na Guarda Fiscal, onde tive 5 anos, e depois passei ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, onde fiz a minha carreira profissional. Progredi na carreira, exerci cargos de chefia e de direção. Já na fase final do meu trabalho ascendi à direção do CEF mesmo, fui primeiro diretor nacional adjunto e depois diretor nacional. Agora já estou fora do ativo, quase há 2 anos, e portanto encontrei a possibilidade de vir dedicar mais à minha terra, neste caso candidatando. Mas ainda tenho a dizer que não me limitei apenas a trabalhar. Sempre estive ligado ao Sabugal, onde vim amiudadamente, onde de resto tinha a minha família, mas também me dediquei a projetos muito concretos, como por exemplo a Casa do Concelho de Sabugal, em Lisboa, que foi presidente da direção durante muitos anos e fui também elemento dos corpos sociais. Estive envolvido no blog Capé Reana, que durante anos trabalhei ali precisamente divulgando o que se passava nas nossas terras e assinando diversos artigos. Colaborei com a imprensa regional, escrevi inclusive livros que publiquei sobre as nossas terras, as nossas tradições, as nossas potencialidades. E pronto, estive sempre envolvido com o Sabugal e sinto que agora me posso envolver ainda mais. Também tive sempre alguma participação política, embora as minhas funções de inspetor da carreira de investigação e fiscalização do CEF me levaram a não me envolver demasiado, por uma questão evidentemente até legal, não é? Mas participei muitas vezes nas campanhas, colaborei, e agora estou em condições de dar um contributo ainda maior e por isso aceitei o desafio de ser candidato pelo Partido Socialista à Câmara Municipal de Sabugal. E aquilo que me pode diferenciar dos outros, pois eu falo dos meus atributos e do meu programa, os outros falarão do deles. Eu considero que o nosso programa, as nossas equipas, é diferente porque se presta digamos, a apresentar um projeto alternativo para um concelho que está mal, que vive dificuldades, que em vez de progredir e se diferenciar para melhor dos outros, se afunda e se torna insignificante até em toda esta região, e é preciso revitalizá-lo. É preciso dar-lhe um novo rumo, como temos afirmado no nosso lema,
Ou seja, é preciso dar-lhe uma alternativa e nós somos essa alternativa para o Conselho de Sabugal. Paulo, entrando diretamente no diagnóstico que faz da situação atual do Conselho do Sabugal, como descreve o Conselho Raiano a níveis sociais, económicos e demográficos atualmente? Bom, toda a gente sabe o que está a acontecer no interior e no Sabugal também. O que acontece é que no Sabugal as coisas progridem para pior muito mais rapidamente. Perdemos população, isto acontece desde os anos 60 com a nossa imigração, com as vagas de imigração para a França e para Lisboa, portanto, gente que se afastou, mas isso continua a ocorrer hoje. Um jovem, como disse há pouco, como aconteceu comigo há 40 anos, continua hoje a acontecer com os jovens que vivem no Concelho de Sabugal, que aqui crescem, e crescem felizes, evidentemente, num ambiente que é muito bom, certamente, e onde gostam de estar, mas depois, quando vão estudar, saem, licenciam-se e já não têm hipótese de voltar porque aqui não há emprego. E, portanto, esta perda de população, esta falta crónica de emprego, esta fraquíssima atividade económica que o Conselho tem, evidentemente que o colocam numa situação muito difícil dentro do próprio interior. E depois, além disso, temos dificuldades a nível da assistência em termos de saúde, também em termos de educação, as possibilidades não são muitas, até porque a falta de jovens leva a que a própria escola perca a importância e o projeto educativo não tenha o valor que devia ter, além de todas as questões relacionadas com aquilo que é a vida que alguém quer ter num território segundo os padrões da vida de hoje, porque as pessoas querem estar em espaços onde tenham acesso ao lazer, acesso à cultura, acesso a uma série de valências que são fundamentais para uma boa qualidade de vida e, de facto, estes territórios, infelizmente, não conseguem dar a qualidade de vida que as pessoas querem. E por isso é fundamental que a Câmara Municipal tenha um papel diferente, porque o que a Câmara Municipal tem feito, no caso do Sabugal, é gerir o dinheiro que lhe chega do Orçamento do Estado, distribuindo-o. Distribui o dinheiro pelas entidades, para além das despesas correntes. Repare que na Câmara do Sabugal atualmente, 3/4 da despesa é despesa corrente e só 1/4 é despesa de capital, ou seja, não há praticamente capacidade de investimento. Chegamos a uma situação em que a Câmara Municipal não consegue ser o motor do desenvolvimento do Concelho de Sabugal e essa situação tem que ser revertida e muito rapidamente. E isto nem com as próprias freguesias, não estamos a falar só na capital do Concelho, não é? Na sede do Concelho. Estamos a falar de tudo, porque nem o Sabugal se consegue afirmar como polo, digamos, agregador, que vá crescendo significativamente, porque não o consegue, e as freguesias afundam-se também. Cada vez menos gente vive nas freguesias, há aldeias que estão quase desabitadas e isso é uma situação que tem que ser revertida, porque, repare também, há um problema muito grande para os dias de hoje, que é a falta de rede sinal da internet em muitas localidades do Concelho de Sabugal, ou um acesso muito deficiente. E nos dias de hoje, em que podíamos ter pessoas que optassem por viver no interior e trabalhar à distância, naquilo que se chama naturalmente o teletrabalho, e muitos locais nem têm hipótese de o fazer porque não têm, digamos, acesso à internet com a rapidez que seria necessária e a capacidade necessárias para poder desempenhar as suas funções com normalidade. E, portanto, temos um território que, não havendo condições para as pessoas permanecerem e residirem nele, é um território que se vai afundando cada vez mais e entrando numa situação que depois se torna difícil de reverter, porque quando já não há pessoas, ou as pessoas são apenas alguns idosos que estão nas aldeias, dar a volta a isto tudo para que os jovens optem por ali voltar ou ali se instalar, é uma tarefa que se torna cada vez mais difícil de conseguir.
Mostra-se bastante crítico em relação à gestão autárquica destes últimos anos, Paulo. Sim, muito crítico. O PSD está na Câmara há 28 anos, quase 3 décadas, são 7 mandatos consecutivos. E aquilo que vemos é uma mão cheia de nada. Houve algumas coisas que se fizeram, o dinheiro que veio, o dinheiro gastou-se, mas nada em termos de estruturantes. Nada em que houvesse investimentos que fizessem a diferença. Repare, nós temos uma barragem construída há 25 anos e até agora não conseguiram tirar um proveito mínimo daquela barragem em termos turísticos, por exemplo. Nós, se formos ver algumas barragens do interior, eu até dou como exemplo uma barragem que existe em Elvas, no Rio Caia, que é procurada por gente de todo o lado, toda a península, para praticar desportos náuticos com grande sucesso. Ao fim de 25 anos de termos uma barragem, nada foi feito para que esse potencial seja de facto aproveitado. Temos mal em termos de acessibilidades, passam-nos 2 autoestradas ao lado e é difícil chegar lá, e isso prejudica muito a economia do concelho, e em 28 anos de poder autárquico a situação está exatamente igual à que estava quando este poder autárquico está instalado começou as suas funções. Nem sequer para a Guarda, capital de distrito, se conseguiu em 28 anos uma ligação condigna. E agora fala-se numa requalificação da estrada, mas que mantém a passagem pelas localidades. Evidentemente que isso não traz uma mais-valia e isso não resolve o problema das acessibilidades. Enterraram milhões de euros aqui há uns anos atrás naquilo que parecia um projeto estruturante que seria ligar o Sabugal à A23 e fazer até uma ligação da A23 à fronteira de Espanha passando pelo concelho de Sabugal. Enterraram ali milhões e de repente decidiram abandonar os trabalhos e esqueceram-se que começaram aquela obra e portanto nada foi feito de estruturante e o Conselho está de facto a entrar numa agonia que é preciso agir rapidamente para que consigamos dar um novo rumo ao Conselho de Sabugal. Ora, este é o retrato que faz da situação atual do Concelho do Sabugal. Paulo, entramos agora diretamente às propostas do seu programa eleitoral para os próximos 4 anos e focamos-nos essencialmente sobre as medidas que tem para fixar população e travar este envelhecimento no Concelho. Que medidas tem para fixar jovens e atrair famílias nas suas propostas? Bom, fixar as pessoas é de facto o que mais importa num território que, do ponto de vista humano, está a desertificar. Eu devo dizer que conseguir isso não depende apenas da ação municipal. Nós temos que ter, a nível nacional, uma política diferente, uma política que discrimine positivamente o interior. Quando acabaram com as portagens na A25 e na A23, tomaram uma medida discriminatória, positiva para quem vive ou queira viver no interior e negativa para quem vive no litoral. Mas é assim que tem que se fazer. E não podemos ter políticas iguais para todos. Temos que diferenciar e temos que perceber que para desenvolver as nossas terras têm que ser aplicadas e, portanto, concretizadas medidas que favoreçam quem vive no interior, prejudicando quem não vive cá. Para que as pessoas optem em se fixar no interior, em vez de estarem no litoral, onde sentem que não têm as condições de vida que o interior lhes pode oferecer. Se isto não for feito, mesmo a nível nacional, é difícil remar contra a maré. Mas claro que os municípios do interior também podem fazer alguma coisa. E há municípios que o fazem. Temos exemplos, até perto de nós, de municípios... Inclusive municípios do interior, não é? Municípios do interior do país. Do interior, posso dar o exemplo do Fundão, que tem feito um trabalho muito meritório a esse nível, desenvolvendo tecnologias, chamando pessoas muito qualificadas e dando-lhe condições para permanecer no território, e outros espaços em que tiram partido das suas potencialidades para precisamente lutar contra esta desertificação humana. E desertificar pessoas significa depois dar-lhe condições para viver no interior. Eu falei há pouco do problema que temos do acesso à internet, que tem que ser resolvido para que
os jovens, nomeadamente, se possam fixar no território e trabalhar à distância. Também temos, obviamente, dar condições para que quem resida aqui sinta que tem qualidade de vida, acesso à saúde, acesso ao sistema educativo, ter acesso à cultura, acesso a lazer, e, portanto, tudo isso é importante e nós temos de batalhar muito em termos de gestão autárquica para criar as condições que levem que as pessoas sintam que no Sabugal se pode viver com qualidade de vida e ter acessibilidades para rapidamente se poderem deslocar a um centro urbano mais perto ou mais longe, onde resolvam e tenham acesso àquilo que o território, por uma questão de dimensão, não lhes pode oferecer. E, portanto, temos de trabalhar muito nessa área, de criar condições de empregabilidade, promovendo e ajudando as empresas que se fixem no conceito de Sabugal e apostando muito na qualidade de vida que as pessoas possam ter para, precisamente, se sentirem atraídas pelo território. A nível de saúde, educação e mobilidade, já aqui focou os problemas sentidos, mas concretamente a nível de propostas para os próximos 4 anos, o que é que são ou vão ser as prioridades se conquistar a Câmara? Bom, a saúde é fundamental. E porquê? Nós temos uma população idosa, muito envelhecida. Portanto, 44% da nossa população tem uma idade superior a 65 anos. Agora, a população, quando tem esta idade, as pessoas necessitam de um acompanhamento médico permanente. A saúde aqui torna-se vital para a qualidade de vida das pessoas que aqui habitam, porque naturalmente uma pessoa idosa tem que ter um acompanhamento médico regular. E nós temos de garantir isso no conceito de Sabugal. E nós vamos garantir no futuro, em articulação, evidentemente, com o Centro de Saúde, com o OLS, porque o que nós queremos é garantir que todas as pessoas do conceito de Sabugal tenham acesso regular a uma consulta médica. Seja no Centro de Saúde, onde aqueles que se podem deslocar encontrem essa solução, seja através dos postos de saúde que estão em algumas freguesias, seja através é essencial criar mais postos de saúde nas freguesias do que os existentes? É muito importante. A questão é que haja médicos para isso. Não basta, digamos, preparar um edifício ou uma sala para esse efeito, é preciso que haja médicos para isso. Mas não havendo, portanto, podemos ter e vamos apostar numa unidade móvel que leve o médico e o enfermeiro a localidades onde não existam postos de saúde. E no limite, onde nem uma coisa nem outra seja viável, também em articulação com o Centro de Saúde, tem que ser a Câmara a disponibilizar o transporte para que as pessoas vão então ao Centro de Saúde ter a sua consulta, marcando, por exemplo, uma manhã para uma determinada freguesia, em que as pessoas se apresentam ali às 9 da manhã, transportadas pela Câmara, têm a sua consulta e imediatamente a seguir regressam ao seu lar. Também temos de articular tudo isto com as IPSS. Nós temos muitos lares e centros de dia no conceito de Sabugal. Muitos deles têm, ou quase todos têm, um consultório médico, têm até um médico, e também aqui podemos fazer alguma articulação de forma a que ninguém fique sem cuidados de saúde prestados em permanência e de acordo com as suas necessidades. Portanto, a saúde é algo que é absolutamente fundamental e no qual a Câmara tem manifestamente que se empenhar. No que toca à educação também, temos de facto cada vez menos jovens a estudar no território, por em função da desertificação, mas aqueles que estão têm que ser devidamente apoiados. E os projetos educativos é importante que evoluam numa colaboração ativa permanente entre a Câmara e as escolas, com projetos não só voltados para que os jovens tenham atividades que os liguem ao território, como trabalhos sobre a história local, sobre as nossas tradições, sobre o nosso futuro, a nossa economia, mas também toda aquela articulação que a autarquia precisa de promover dentro da comunidade educativa. Este ano, que é ano eleitoral, a Câmara decidiu, fez isso
julgo que na sexta-feira, decidiu chamar a comunidade educativa para lhe dar as boas-vindas. Ora, isto não pode ser em ano eleitoral, isto tem que ser todos os anos. A comunidade educativa não são apenas os professores e os auxiliares ou o pessoal administrativo que trabalha na escola. A comunidade educativa são os professores, o pessoal auxiliar ou administrativo que trabalha lá nas escolas, mas são também os alunos e são os pais dos alunos. E é preciso juntar toda essa comunidade educativa e articular com ela o futuro da própria educação no concelho. Portanto, nós iremos apostar muito nisso, porque a educação é fundamental e a educação é que nos pode dar um futuro enquanto comunidade. Quanto à mobilidade de que também falou, a mobilidade é extremamente importante. Nós temos ainda dificuldades a nível de mobilidade a diversos níveis no concelho e, portanto, é preciso agir identificando onde estão os problemas. A rede viária é muito deficitária? Entre freguesias? Nós temos uma boa rede viária entre freguesias. Felizmente, a esse nível de estradas municipais, temos uma rede viária que tem cerca de 700 km de estrada, mas que necessita, sobretudo, de muita manutenção. E aqui tem havido, as coisas têm estado muito descuradas e não podemos deixar que isto aconteça. Se temos estradas que ligam as freguesias, há aqui um caso ou outro que é preciso também agir e melhorar algumas vias destas que podem dar um melhor conforto ou uma melhor, digamos, acessibilidade às pessoas dentro da mesma freguesia quando estão em localidades diferentes, mas o essencial é cuidar bem das estradas que temos. E nós temos as estradas muito degradadas, com o alcatrão cheio de buracos, lombas decorrentes das raízes de árvores que invadem a própria estrada. Temos imensas situações de estradas degradadas, onde é necessário intervir atempadamente e apenas ocorre quando a situação já é de todo incomportável. E, portanto, aqui é sobretudo neste aspecto da manutenção que importa estar atento para garantir que a ligação intra-concelho esteja sempre em ótimas condições. Falou aqui da vontade que tem de criar um sistema de transporte dos utentes a nível de mobilidade para além do setor da saúde. É importante assegurar esse transporte entre as freguesias e a sede do concelho? Sim, há um projeto, já existe um projeto, possibilidade das pessoas serem transportadas por um lado nos autocarros escolares e depois a Câmara disponibiliza também algum transporte. Isto tem que ser tudo muito mais bem organizado. As pessoas têm que saber que há um dia por semana que se podem deslocar à sede do concelho para tratar dos seus problemas, fazer compras, ir às repartições, visitar familiares, o que for. Mas tudo tem que ser muito melhor organizado, de forma que as pessoas com previsibilidade saibam quando se podem deslocar e em condições se podem deslocar à sede do concelho. Porque também o comércio local ganha com esta mobilidade e até a interação permanente entre as pessoas, entre as famílias, entre as aldeias, ganha muito se houver de facto uma mobilidade garantida e perfeitamente calendarizada que possibilita às pessoas saírem da sua freguesia e irem tratar fora dela aquilo que efetivamente necessitam no seu dia-a-dia. O concelho tem enorme potencial na agricultura, no turismo e nas energias renováveis. Como pretende potenciar estes três setores? Agricultura, turismo e energias renováveis? A agricultura é fundamental. Nós somos um concelho agrícola por natureza. Somos um concelho de matriz rural e queremos continuar a ser. Sobretudo na agricultura, já vimos, e está mais do que verificado, que a pecuária é o setor que melhor se pode desenvolver no concelho de Sabugal. Temos ricas pastagens, temos um clima favorável e, sobretudo, no gado bovino, o Sabugal tem tido um grande progresso e, a meu ver, pode ter um grande futuro. Mas os agricultores precisam de ser ajudados, porque estamos a falar de explorações familiares que muitas vezes vivem com grandes dificuldades
e se não tiverem, de facto, uma política por parte da Câmara que os ajude, esse sucesso da agricultura pode estar em causa, no caso particular da pecuária. Nós vamos criar, na orgânica do município, um gabinete do agricultor, onde precisamente o agricultor tenha acesso e seja ajudado em tudo aquilo que precisa, nomeadamente em processos burocráticos, para que a sua atividade agrícola se desenvolva com normalidade. E depois há um grande projeto que temos, que é o do regadio, porque nós temos duas barragens. Uma delas é a barragem do Sabugal, que está a debitar água para a Cova da Beira, para irrigar a Cova da Beira, mas ninguém desenvolveu o regadio do lado do Sabugal, porque a água é nossa. E nós temos, de facto, que criar um regadio a partir destas duas barragens, do Sabugal e de Alfaiates, e criar outros pontos de retenção de água, de pequenas barragens, a partir das quais, portanto, por um sistema de gravidade, aproveitando a altitude que temos, alguns vales onde a água pode ser retida, e irrigar grande parte do concelho, porque não se trata apenas de dar água aos animais, por exemplo, no período de verão, onde há falta de água. Trata-se também de irrigar as pastagens. Trata-se de ter os campos verdejantes, até como forma de combater os incêndios, que, evidentemente, não teriam os efeitos que tiveram, nomeadamente nesta vaga muito recente, se tivéssemos o solo ocupado, e o solo pode estar ocupado precisamente pela agricultura. Também precisamos de um matadouro. O Sabugal não tem condições para ter por si um matadouro, mas podemos ter um matadouro intermunicipal. É algo que tem que ser falado com os municípios que temos à volta, aqui com o de Almeida, da Guarda, Penamacor, e alargando até mais, e podermos ter aqui um matadouro intermunicipal que, de facto, beneficie os criadores de gado de toda esta região, e eu particularmente falo dos criadores de gado do concelho de Sabugal. E esse processo poderia envolver também os privados? Claro que sim, pode envolver os privados, pode haver parcerias em que os municípios, através da comunidade de municípios, avancem neste processo, em parceria com privados que estejam efetivamente interessados. No que toca ao turismo, como falou, o turismo é também vital. Já falei aqui do aproveitamento da barragem para os desportos náuticos e também para outras valências de lazer que a barragem e outros cursos de água que temos podem trazer, mas também é preciso valorizar aquilo que temos, por exemplo, em termos de recursos paisagísticos, em termos de edificação histórica, em termos daquilo que são as nossas tradições, daquilo que é a nossa gastronomia, daquilo que é o nosso artesanato. Por exemplo, nós temos a reserva natural da Serra da Malcata, aqui dividindo-a entre o Sabugal e o Penamacor, e em termos turísticos, aquilo pura e simplesmente está ali sem ser aproveitado. Portanto, essa reserva natural pode ser aproveitada para o turismo. Depois temos que pensar numa coisa: nós temos no Sabugal cinco castelos, que são 5 antigas sedes de concelho. E temos uma antiga sede de concelho, que é a Sortelha, que de facto tem tido grande impacto a nível nacional, faz parte das aldeias históricas de Portugal e que pode ser verdadeiramente a porta de entrada para o concelho de Sabugal. Agora é preciso cativar esses turistas que recorrentemente vão a Sortelha, felizmente, e levá-los a que visitem o resto do concelho de Sabugal. Portanto, o concelho de Sabugal tem que ser promovido junto dos agentes turísticos, junto das agências de viagem, para que o Sabugal seja incluído nos roteiros turísticos do país e até internacionais, para que, na verdade, possamos tirar partido das grandes potencialidades que temos e, assim, desenvolver o turismo e termos aqui também algo de positivo. A promoção do concelho para fora, para o exterior, deixa a desejar?
Muito, muito. O Conselho, pura e simplesmente, não está divulgado. Não há roteiros turísticos que incluam o Conselho de Saboal, tirando talvez Sortelha. Sim, Sortelha está nas aldeias históricas, mas as pessoas vão a Sortelha e vão-se embora a seguir. Já viram, vão para outra localidade. Depois nós temos aqui, por exemplo, o grande potencial que temos na região, temos de olhar para ele, que é a Serra da Estrela. A Serra da Estrela, em períodos muito concretos do ano, nomeadamente no Carnaval e na Páscoa, e até na passagem de ano, mas na passagem de ano é uma coisa mais fugaz. Mas temos no Carnaval e na Páscoa a Serra da Estrela com muita gente que vem visitá-la. Sobretudo na altura do Carnaval. As pessoas vêm para ir à Serra da Estrela ver a neve, muitas vezes com as crianças. E todos sabemos que a Serra da Estrela não tem capacidade para reter ali as pessoas muito tempo. Vêm por vezes famílias a passar 4 ou 5 dias na região para ir ver a neve, mas só fazem isso uma manhã ou uma tarde. O resto têm que se ocupar andando por aqui à volta. E o que é que o Concelho de Saboal tem para oferecer aos turistas que em massa se dirigem à Serra da Estrela na altura do Carnaval? Não tem absolutamente nada. E há anos que sabe que este potencial existe e não faz nada que, na verdade, atraia pessoas. Eu às vezes dou o exemplo de Pinhel, que criou a Feira das Tradições precisamente nessa altura, que começou por ser uma pequena iniciativa criada até por uma Câmara do Partido Socialista. Depois o PSD tomou conta da Câmara, mas nunca deixou perder essa iniciativa, que já vai, salvo erro, na 30ª edição, sempre com grande sucesso. No Sabugal, tudo o que começa... Acha que o Sabugal, o presépio, é limitatório a nível da atividade nessa altura, no inverno, entre o Natal e a passagem de ano? É fundamental, é uma das iniciativas que felizmente a Câmara criou, o presépio natural, e teve boa expressão em termos mediáticos e que manteve. É uma iniciativa que, para se manter, também tem que se cada ano renovar. É preciso dar-lhe uma nova dinâmica, o que não é fácil, porque um presépio há sempre a tendência de dizer, bom, já ouvimos o ano passado, este ano voltámos lá e é o mesmo. Não pode ser o mesmo, tem que ter dinâmicas. E alguma coisa está a ser feito a esse nível, devo reconhecê-lo. Há duas iniciativas no Concelho de Saboal que têm tido alguma persistência positiva. E ainda bem. Por um lado o presépio e por outro lado a iniciativa Memória em Sortelha, que é Muralhas com História, portanto que vai decorrer, aliás, já este fim de semana. Já este fim de semana. Mas de resto tudo acaba. Sabe que quando o PSD chegou à Câmara criou uma iniciativa chamada Festa das Associações. Fez 3 edições. Depois substituiu por uma iniciativa chamada Festa da Cerveja. Bom, só durou um ano, que aquilo foi um fracasso. Não voltou à Festa das Tradições. Passou para a Festa da Europa. Durou mais 3 ou 4 anos a Festa da Europa, por acaso até correu mais ou menos. Entretanto, mudaram de presidente, ainda que no mesmo partido, e passou para o Festival do Alto Coa. Entretanto, deixaram o Festival do Alto Coa e passaram para uma iniciativa que era uma recriação de momentos históricos no centro do concelho. Depois, entretanto, deixaram tudo. Agora voltaram a uma coisa que chamam Festas da Cidade, aproveitando o tradicional São João. E, portanto, não há continuidade. Tinha uma iniciativa que era a Enertec, as Feiras das Energias, parece-me que também já abandonaram depois de 3 ou 4 edições. Depois assim não se governa um território. Quando as coisas se começam e a seguir acabam, não se lhe dá continuidade, não se lhe dá consistência, não se melhoram no sentido de terem afirmação. O Concelho precisa de grandes eventos que projetem para fora o território. Claro O que existe é muito pouco. Claro que sim, e eventos bem organizados e eventos com continuidade. Criaram, por exemplo, a feira que chamaram Agro-Raia, e de repente teve não sei quantas edições, andaram a deslocalizá-la, um dia era numa freguesia, aliás um ano era numa freguesia, o outro ano já era noutra, até que aquilo perdeu a expressão e desapareceu. Ora, não pode. Essas iniciativas têm que ser recuperadas, algumas delas, evidentemente, dar-lhe continuidade, melhorando-as cada vez mais para que gerem atratividade e para que seja um sustentáculo de um território que é atrativo. E olhando para o caso do Soito, com a Feira do Touro do Cavalo, uma iniciativa da Junta de Freguesia, que envolve também o município, como é que olha para a evolução desse certame? Muito positivamente. Lá está o exemplo de uma boa iniciativa
que vem crescendo, que já teve várias edições e que terá que continuar a crescer se a aposta nela continuar. Se de repente decidirem acabar com ela para substituir por outra feira qualquer com outro nome, estão a prestar um mau serviço ao território. E, portanto, é dessas iniciativas que precisamos, mas precisamos de as criar, até podemos, no momento inicial, pode não ter o maior sucesso, mas se lhe dermos continuidade, se as formos organizando cada vez melhor, elas tornar-se-ão grandes iniciativas e com grande atratividade, como está a acontecer com essa feira do touro e do cavalo que referiu no Soito. O turismo termal tem que ser também mais potenciado, no seu entender. Existem as termas do CRO. O Paulo tem-se mostrado bastante crítico em relação à gestão daquele espaço. Sim, muito crítico, porque o que acontece nos termos do CRO é que atualmente se está a pagar uma empresa para fazer a gestão. Portanto, isso não é solução. Ou a Câmara consegue adjudicar as termas, ou seja, arranjar um concessionário que, com critérios de exigência, explora as termas e aproveita aquele potencial em favor do Conselho, ou então, se não o conseguir, então tem que gerir diretamente as termas. Poderia ser através de uma empresa municipal. Hoje em dia, constituir uma empresa municipal é algo que está praticamente fora de questão, com as dificuldades que, mesmo em termos normativos, existem para criar uma empresa municipal, mas para estarmos a pagar uma empresa que se limita a gerir, que não é responsável pela exploração, mas apenas pela gestão, é um erro crasso que tem levado até a que as termas não sejam aproveitadas dentro da sua máxima potencialidade. Para isto, é preferível ser a própria Câmara a explorar as termas e a tirar dali o grande potencial que elas têm em proveito, evidentemente, do Conselho, também aqui em termos de atratividade. Mudamos agora de setor. Que políticas defende no seu programa para apoiar os empresários locais e estimular o emprego? Bem, os empresários locais têm de facto ser auxiliados para manterem o seu investimento e para manterem os seus empregos no Conselho. E isso passa por um conjunto de apoios que vão desde apoio financeiro à manutenção de emprego, porque o que a Câmara dá hoje é um apoio a quem cria emprego e não a quem o mantém. E temos de pensar nisso, não é só dar a quem aparece agora. Até os empresários que estão aqui há 20, 30, 40 anos a garantir emprego e às vezes até a melhorar a sua atividade, criando ainda mais emprego. É necessário olhar para essa gente e apoiá-los. Nós temos, por outro lado, que apoiar os empresários, ajudando-os a participar em eventos fora do Conselho, nacionais e internacionais, para promover os seus produtos. E temos de ter aqui também iniciativas, como há pouco dissemos, feiras, exposições, onde promovemos a produção local, chamando empresários de outras latitudes e longitudes para virem aqui precisamente também ter um contacto com os empresários, com os nossos produtos e para que assim se capte também investimento para o Conselho do Sabedal. Depois temos nós que apoiar muito o comércio local. O comércio local, aquele comércio tradicional que está nas aldeias, é quem dá vida às aldeias, mesmo que elas estejam, muitas delas, com uma população muito idosa. E nós vamos, de facto, criar um programa de apoio ao comércio local, ajudando esses espaços a renovar-se, se for caso disso, a torná-los mais funcionais e mais capazes, modernizando-os, mas também isentando o comércio tradicional de um conjunto de taxas municipais que às vezes lhe tolhem a atividade. E ainda, muitos apoios que a Câmara dá, por exemplo, em termos sociais, em vez de serem todos eles dados, digamos, em dinheiro, possam uma parte ser oferecido em vales de compras no comércio tradicional. Portanto, nós temos de ajudar o nosso comércio tradicional para que possa efetivamente manter-se. E também, em termos económicos, é importante apostar nos jovens empresários, naqueles que, através de um programa de empreendedorismo, de apoios e de incentivos ao investimento jovem, se possam fixar no Conselho para desenvolver aqui a sua atividade económica, desenvolver aqui o seu comércio ou a sua indústria inovadora
voltada muitas vezes para as novas tecnologias, mas para isso temos que lhe criar condições. E é tudo isto que é preciso, na verdade, fazer para termos um Conselho que, em termos económicos, tenha condições de progredir e, progredindo, crie também, digamos, o que é necessário para que as populações se fixem no Conselho de Sabugal. Sem economia não há população. E, portanto, é todo este trabalho que temos pela frente com um programa de apoio à economia que iremos implementar. Que papel terão as freguesias e as associações no seu projeto, Paulo? Bom, as freguesias têm uma importância fundamental porque a política de proximidade é desenvolvida pelas freguesias. Quem melhor do que o presidente da junta de freguesia e os seus colaboradores, o secretário, o tesoureiro, aqueles que fazem parte do executivo da junta de freguesia, quem melhor do que eles para resolver os problemas concretos da população? São eles. E, portanto, a Câmara tem, em muitas matérias, delegar competência na junta de freguesias, dando-lhe também os meios financeiros e técnicos necessários para que os problemas sejam melhor resolvidos. E, portanto, é isto que será a grande aposta. Não é só descarregar no presidente de junta uma série de competências, como, por exemplo, os presidentes de junta, atualmente, ou as juntas de freguesia, ficaram com a competência de limpeza de caminhos e estradas da freguesia. Bem, e depois vem a Câmara dizer, bom, a freguesia não limpou, eu não tenho nada a ver com isso. Não, é preciso delegar competências, é preciso dar os meios financeiros, mas depois é necessário acompanhar. O facto de a Câmara Municipal delegar competências numa freguesia não significa desresponsabilização a partir daí da Câmara Municipal, dizendo que já delegámos na Junta de Freguesia, se a Junta de Freguesia não cumprir, a Câmara Municipal não tem nada com isso. Não tem. Porque tem de acompanhar e se a freguesia não estiver a fazer aquilo que tem que fazer, a Câmara Municipal tem que avocar de novo essa competência. Mas é muito importante ter uma relação muito próxima com os presidentes de junta para que eles possam efetivamente fazer melhor o seu trabalho de proximidade na resolução do problema das pessoas. Quanto às associações, pois evidentemente as associações são também quem dá vida às nossas terras. E há um programa de apoio ao associativismo que nós queremos rever no sentido de articular melhor os apoios que a Câmara dá às associações, porque as atividades associativas têm que ser integradas num grande plano municipal de atividade a todos os níveis, seja desportivo, seja cultural, seja recreativo. E a Câmara tem de desenvolver melhor nas atividades no sentido de as apoiar, mas não basta dar para ali 500 euros ou 1000 euros para uma pequena iniciativa. É preciso que a Câmara, muitas vezes, com a direção daquela associação, verifique qual a melhor forma de apoiar, se em termos logísticos, se em termos de divulgação, se em termos apenas de dar um pequeno apoio financeiro. Tudo isto tem que ser acompanhado de uma outra forma para criar uma dinâmica que conte com o associativismo como fator preponderante da dinâmica que o Conselho tem que ter ao nível da atividade recreativa, atividade lúdica, atividade desportiva e atividade cultural. Promete uma governação mais transparente e próxima do cidadão se conquistar a Câmara Municipal de Sabugal? Absolutamente. A Câmara tem que se abrir às pessoas e abrir àquilo que se chama hoje a participação cidadã. Por exemplo, a Câmara Municipal aprova, ou melhor, sim, aprova um regulamento, mas depois por lei tem que o pôr à discussão pública. Ainda agora aprovou um regulamento de apoios à requalificação, ou melhor, à recuperação de casas, não é? No sentido de serem reabilitadas. E depois disse, agora na Assembleia Municipal, bom, já o pusemos à discussão pública e até sublinhou, não houve nenhuma sugestão, e até sublinharam esse aspecto, parece que até com uma certa satisfação, dizem, não, o regulamento está muito bom, ninguém participou, pois não basta colocar um regulamento ou um projeto camarário na página oficial da Câmara e fixar um edital a dizer que durante 30 dias recebemos sugestões. É preciso ir ao encontro das pessoas. É preciso chamá-las, àqueles que estão interessados, aos jovens,
aos dirigentes do movimento associativo, aos principais atores na matéria que está em discussão, promovendo colóquios, promovendo encontros e chamando as pessoas de facto a participar, para que haja aí sim uma atividade participada. E depois é preciso haver, já agora falámos das juntas de freguesia, é preciso haver muito respeito pelas juntas de freguesia. No Sabugal, a Câmara Municipal adquiriu um terreno, recentemente, que foi um pouco polémico, mas agora aqui não me interessa falar da polémica. Está aqui a referir-se ao terreno onde decorreram as festas de São João. Exatamente, mas eu nem vou falar da polémica do terreno, já se falou muito sobre isso. Eu digo assim, adquiriu-se um terreno para instalar lá uma valência que primeiro a Câmara não sabia bem o que era, agora parece-me que já sabe. Mas a questão é esta, é preciso envolver as pessoas nisto. Que mais não seja a Junta de Freguesia. Adquiriu-se o terreno, definiu-se para ali um projeto, a Junta de Freguesia de Sabugal nunca foi ouvida. Ora, a Junta de Freguesia foi eleita pelos cidadãos do Conselho. E tudo o que se passa no Sabugal, é o que eu, a partir de agora, garanto, porque muitas vezes no Sabugal, na sede do Conselho, a Câmara esquece que existe uma Junta de Freguesia. Parece que o alcaide da Junta é afinal o mesmo que é da Câmara, não é? E não é. E, portanto, tem que haver um diálogo permanente com a Junta de Freguesia, seja ela de que cor política for, para garantir que tudo se realiza de acordo com, digamos, pelo menos uma discussão prévia que houve e uma análise que houve entre todos. Portanto, a transparência é absolutamente fundamental em todo o lado, em todo o Conselho, de forma a termos precisamente uma Câmara aberta à participação dos cidadãos, uma Câmara aberta à sociedade, uma Câmara transparente. É isso que queremos e é por isso que iremos lutar, se tivermos, como acreditamos, a responsabilidade de gerir a Câmara no próximo mandato. Que mensagem gostaria de deixar aos sabugalenses imigrados e que acompanham a vida do Conselho à distância? A diáspora é enorme, sabugalense, um pouco por toda a Europa. A diáspora é enorme e é fundamental. E tem que acabar este discurso que nós, os que cá estamos, é que sabemos. Porque é muito utilizado. E nós sabemos que muitas associações do Conselho são dirigidas por pessoas que nem estão nas aldeias e estão longe. Muitas comissões de festas são integradas por pessoas que vivem longe do Conselho. E até é curioso, porque o PSD já deu um passo, que o PS ainda não deu, mas até já deu o passo de ter presidentes de junta que vivem muito longe do Sabugal. Sabe que há um presidente do PSD, que agora é recandidato, que vive no Porto. E parece-me ser até um bom presidente de junta, acredito que sim, porque nós, PS, quisemos fazer lá uma junta de freguesia e disseram-nos que estavam muito satisfeitos com o presidente que lá tem. Então, repare, vive no Porto e, no entanto, faz um bom trabalho na sua freguesia. Há um outro presidente de junta que vive em Lisboa, também apoiado pelo PSD, ou tem sido apoiado, e faz um bom trabalho também na sua freguesia. Eu não quero dizer que estas sejam soluções ideais, mas nós temos de cada vez mais apoiar, chamar as pessoas a participar, a estar connosco, mesmo estando longe. Porque hoje é muito fácil. É muito fácil comunicar, é muito fácil estar presente, e estar presente não apenas num momento festivo em que todos se mostram e em que se mostra o número de pessoas que ali estão, mas estar presente em termos de organizativos, em termos de discussão do nosso futuro e dando cada um o seu contributo, mesmo que esteja longe da sua terra. E aqui, em especial, aos imigrantes que estão em França, Paulo, qual é a mensagem? Como é que vê esse possível regresso ao território? Tem-se acentuado ou nem por isso? Bom, nós sabemos o que está a passar. As novas gerações não têm a ligação ao território que tinham os primeiros imigrantes que saíram aqui do território. Claro que não têm. Por isso mesmo temos de criar dinâmicas que tragam esses jovens. Nós temos uma coisa muito boa no Conselho de Sabugal, na Raia, que são as capeias, que de facto são uma organização muito atrativa para os jovens, e muitos imigrantes querem estar cá e fazem questão de estar aqui no território durante o período que decorrem estas festas. E é um bom exemplo de como
podemos dar dinâmica a um território que atraia os jovens, aqueles que são descendentes do concelho, que estejam em França, estejam no Porto, estejam em Lisboa, estejam na Alemanha, estejam onde estiverem, para que na verdade possam periodicamente vir ao concelho e estar nos eventos e até ajudar a organizá-los, que é muito importante, porque estávamos a falar das capeias e, como há pouco disse, muitas mordomias das capeias integram, ou praticamente todas elas integram, na organização, pessoas que estão fora e que fazem questão de participar e de participar muito ativamente, quer na organização, quer depois na prática do evento. A oposição poderá dizer que o PS tem pouca tradição de governação no Sabugal. Como responde a essa crítica? O PS já teve a presidência da Câmara do Sabugal entre 1993 e 1997. É verdade que já foi há muito tempo, mas tivemos uma gestão muito positiva, com muito trabalho realizado e que é um exemplo, talvez, do período em que a Câmara do Sabugal mais projetos concretizou e projetou, ou preparou para serem executados a seguir. O certo é que, a seguir, o PSD ganhou a Câmara, vem ganhando há 28 anos. Agora, há uma coisa que é importante dizer: o PS aqui nunca morreu, o PS aqui nunca foi cilindrado. O PS teve sempre 3 vereadores, em 7, 3, nunca desceu esta fasquia. E muitas vezes ficou perto de ganhar, às vezes por escassas dezenas de votos. E, portanto, nós somos um partido que conta, nós somos o partido da alternativa no Concelho de Sabugal, sabemos que somos, efetivamente, sabemos a valia que temos e a responsabilidade que temos. E, por isso mesmo, nos apresentamos a estas eleições com a experiência de quem, ao longo dos anos, trabalhou, enquanto estivemos na Câmara, quer como poder naquela altura que eu lhe disse, quer agora com os nossos autarcas que estiveram na oposição, sempre fazendo um trabalho positivo, um trabalho valorizativo do território, e nós vamos continuar a fazê-lo. E agora a nossa aposta é, de facto, dar um novo rumo ao Concelho, ganhando a Câmara, para que o Concelho de Sabugal entre numa via de desenvolvimento e que o retire do marasmo em que foi colocado. Que garantias dá que o seu programa eleitoral não ficará apenas no papel, nas suas propostas? A garantia daquilo que tem sido a minha vida. Eu não tive a oportunidade de desempenhar nenhum cargo, este cargo para o qual me candidato, mas na minha vida aquilo que fiz foi cumprir rigorosamente aquilo que eram as minhas obrigações, nomeadamente a nível profissional. E tenho uma equipa de pessoas capazes, honestas, competentes e que de facto dão essa garantia às pessoas. Aquilo que nós nos propomos fazer é aquilo que de facto iremos executar. Iremos trabalhar nesse sentido, temos todas as condições e, sobretudo, temos um programa realista. Nós não dizemos nada que não possa ser concretizado. Nós não estamos aqui a prometer aeroportos, nem portos marítimos, que nem mar aqui temos. Portanto, nós dizemos aquilo que pode ser executado e que temos a certeza que podemos garantir realizar. Quais serão as suas prioridades na gestão do orçamento municipal, Paulo? Bom, as nossas prioridades na gestão do orçamento, desde logo, é equilibrá-lo. Atualmente a Câmara tem uma dívida imensa que criou com a questão das águas, arranjaram uma dívida superior a 10 milhões de euros. Hoje o Concelho do Sabugal tem uma dívida total de 13 milhões de euros que nos preocupam e que nos levam a, por um lado, controlar devidamente as finanças municipais e ao mesmo tempo concretizar os projetos que aí estão. Nós queremos que a Câmara não tenha tantas despesas correntes, ou melhor, em termos de equilíbrio, digamos, relativo, as despesas correntes percam peso face às despesas de capital. Queremos, sobretudo, investir. E para investir temos de apostar em projetos valorizadores, em projetos que criem o desenvolvimento necessário para o nosso concelho. Por fim, e quase a finalizar, porque é que os cidadãos do Concelho de Sabugal devem confiar em si e votar no PS nestas eleições? Bom, por aquilo que eu disse, no que toca ao meu percurso, desde logo, mas também o percurso das pessoas que estão na minha equipa. Como disse, pessoas honestas, pessoas competentes, pessoas que trabalham, pessoas que têm tido sucesso na sua vida e nos projetos em que têm estado agregadas e, portanto, a confiança está na confiança de alguém que fala com o coração, mas também com a razão.
porque o Conselho precisa e nós vamos concretizar a mudança, o novo rumo que nos propomos dar a este território. Como é que está a ser a ação de campanha, pré-campanha, que Assentimento tem sentido? A apresentação já teve lugar na passada sexta-feira no Sabugal, na Junta de Freguesia, no pavilhão, e qual é o seu sentimento junto à população? Como é que tem sentido? Eu sinto que há uma grande vontade de mudar. As pessoas dizem isso e dizem-no abertamente. Aliás, a sessão de apresentação foi um grande momento em que receámos até, hoje em dia não há muita mobilização, sabemos bem, os cidadãos estão muito afastados da política, infelizmente, mas tivemos na apresentação, na passada sexta-feira, no dia 12, um grande momento de exaltação, um grande momento com muita gente interessada, muita gente a querer apoiar-nos e a dizer-me, a mim particularmente, aquilo que eu vi e que as pessoas tiveram ocasião de me dizer, precisamente no sentido de vamos em frente, é agora, acreditamos em ti, as coisas vão acontecer. E nós sentimos isso também no terreno e vamos agora precisamente lançar-nos numa campanha mais ativa, mais próxima das pessoas, de esclarecimento, de dinamização, e estamos em crer que temos todas as condições para ver o nosso projeto merecer a confiança dos sabugalenses no dia 2 de outubro. É importante estar presente também em todas as freguesias, a nível dos seus candidatos, são as melhores apostas para os próximos 4 anos. Claro que sim, iremos a todas as freguesias e as aldeias. Nós queremos, por exemplo, levar o saneamento básico a todas as aldeias que têm sido abandonadas, mesmo as aldeias mais recônditas, e iremos para junto das pessoas mostrar-lhes qual é o nosso projeto, qual é a nossa expectativa e a necessidade que temos que as pessoas confiem em nós, mas as pessoas só podem confiar em nós se nós nos dirigirmos a elas, se nós formos capazes de lhe fazer passar a mensagem que temos e que hoje aqui tivemos também a dar, mas que é preciso dá-la de viva voz, de olhos nos olhos, às pessoas, e é isso que iremos fazer nos próximos dias até o momento em que a eleição se realizar. Muito obrigado, Paulo, por esta entrevista aqui na Rádio Fronteira. Sorte para as eleições do dia 12 de outubro. Assim foi a nossa entrevista com o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal do Sabugal, entrevista que poderá ouvir a qualquer momento em reposição logo à tarde às 5h30 e no canal do YouTube, na página do Facebook da Rádio Fronteira.